Fala galera, análise pré-jogo de Fortaleza e Botafogo, jogo atrasado aí da 29ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aí nos 120 inscritos. Peço também o seu like, que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo Fortaleza, olhando aí para o desempenho recente. Nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos em casa, empate contra o Grêmio, vitória sobre o América Mineiro e derrotas aí para Cruzeiro e Flamengo, 33% de aproveitamento para o Fortaleza. Olhando para algumas estatísticas dessas partidas, o Fortaleza teve em média 54% de posse de bola, um número mediano. E em termos de construção de jogadas, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede aí a capacidade que as equipes têm de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Fortaleza teve uma média de 0,99 por jogo, um número relativamente baixo para uma equipe mandante, e os seus adversários aí, em média 0,69. Então, apesar do valor do Fortaleza ser baixo, ele leva aí uma vantagem nessa média dos últimos jogos aí em relação aos seus adversários. Olhando para finalizações e expectativa de gols, Fortaleza teve em média 18 finalizações por jogo, um número relativamente alto, contra 11 dos seus adversários, gerando aí uma expectativa de gols para o Fortaleza de 1,52 em média e para os adversários 1,17. A expectativa de gols é uma estatística que mede, ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então a gente vê o Fortaleza indo melhor tanto nas finalizações quanto na expectativa de gols em relação aos seus adversários. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações, então para isso a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações para estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, e aí a gente já vê um equilíbrio maior, 1,33 em média para o Fortaleza e 1,21 para os seus adversários. E para fechar essa parte, a gente tem aqui o número de gols efetivamente marcados, Então o Fortaleza marcou em média 1 gol por jogo e os seus adversários 1,5. Então a gente vê aí o Fortaleza indo melhor na expectativa de assistências, apesar de ter um número baixo, um bom número de finalizações, superando bem os seus adversários. Em termos de expectativa de gols, um número mediano, mas também superando os adversários. Em termos de expectativa de gols pós-chute, aí há um equilíbrio. E o Fortaleza, apesar de um número mediano aí de média de gols marcados, mas tem sido inferior aos seus adversários aí, que marcaram em média 1,5. Olhando agora para o Botafogo, nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos fora de casa, vitórias sobre Fluminense e América, derrota para o Botafogo e empate com o Bragantino, 58% de aproveitamento. Em termos de posse de bola nessas partidas, o Botafogo aí com 45%, é um número mediano aí para uma equipe visitante. E em termos de expectativa de assistências, 0,87 em média para os adversários e 0,68 para o Botafogo, um número relativamente baixo, e o Botafogo sendo aí na média superado pelos seus adversários. Em termos de finalizações, foram 19,2 para os adversários e 10,2 para o Botafogo, e a expectativa de gols 1,87 em média para os adversários e 0,94 para o Botafogo. Então a gente vê aqui o Botafogo com números medianos, tanto de finalizações quanto de expectativa de gols, e sendo aí bem superado pelos seus adversários nesses dois quesitos. Para a expectativa de gols pós-chute também, a superioridade dos adversários aí se mantém, 1,63 em média contra 1,05 do Botafogo. E em termos de gols efetivamente marcados, aí o Botafogo foi melhor, 1 gol em média para os adversários e 1,5 para o Botafogo. Então a gente vê o Botafogo no geral aqui com estatísticas medianas, desde a expectativa de assistências até a expectativa de gols pós-chute, mas indo bem aí no número de gols marcados. E para fechar nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite para esse jogo, lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. Então o que eu fiz? Simulei aí 10 mil partidas entre Fortaleza e Botafogo, considerando o que essas duas equipes produziram e deixaram os seus adversários produzir em termos de expectativa de gols nessas últimas partidas, e num segundo momento eu usei a expectativa de gols pós-chute. Olhando para a expectativa de gols, a gente vê um favoritismo claro aí do Fortaleza, 53% de chance de vitória, 24% de chance de empate e 23% de chance de vitória do Botafogo. Os resultados mais frequentes nas simulações foi empate por 1-1 e vitórias aí do Fortaleza por 2-1, 1-0 e 2-0.
Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o cenário continua favorável para o Fortaleza, mas diminui um pouquinho, 45% de chance de vitória para o Fortaleza, 26% de chance de empate e 30% de chance de vitória do Botafogo. Resultados mais frequentes aí, empate por 1-1, vitórias por 1-0 e 2-1 do Fortaleza. Então a gente vê aí que seja qual for a base de análise, né, seja a expectativa de gols, seja a expectativa de gols pós-chute, o favoritismo nessa partida aí para o Fortaleza. Então, chegamos aí ao final de mais uma análise pré-jogo de Fortaleza e Botafogo. Espero que vocês tenham gostado e fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!